Começar, o presidente Lula se encontrou recentemente fora da agenda oficial com ministros citados por Daniel Worcaro para demonstrar apoio. A reunião, segundo fontes do Palácio do Planalto, ouvidas pelo portal Metrópolis, aconteceu no início de março, logo após ser revelada conversas e uma possível relação entre o dono do Master e os magistrados. Na conversa, de acordo com auxiliares do presidente Lula, ele teria indicado aos ministros que não pretende abandoná-los, principalmente pela gratidão que tem ao judiciário, que atuou após as eleições para garantir a posse do petista e julgou Jair Bolsonaro e seus aliados pela a suposta tentativa de golpe de Estado. Chamar os nossos comentaristas, quem é que está preparado? Ao Luiz Felipe Dávila. Vamos chamar o Dávila então. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Notícia de abertura de Os Pingos nos Is, o governo saindo em defesa dos ministros que foram citados, implicados ou que estão conectados ao caso do Banco Master. Já era esperado esse tipo de posicionamento, mas pode ter algum tipo de consequência, né? Caso a justiça entenda que eles têm algum tipo de culpa, né, nessa relação com Daniel Worcaro. Boa noite, Caniato, Mota, Musa, Beraldo e a nossa querida audiência. Este é o retrato de uma república de pouca relação republicana. Quando a Constituição foi criada, era justamente para manter a autonomia e independência dos poderes. Não existe essa história de um ser fiel ao outro, apoiar o outro como uma forma de gratidão. Não, cada poder cumpre a sua função de acordo com a Constituição. Só que no Brasil, do populismo e também da arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal, este mecanismo constitucional de respeito de autonomia e independência dos poderes inexiste. O que nós temos no Brasil hoje é um poder absolutista do Supremo Tribunal Federal que legisla, governa e interpreta a lei de acordo com o gosto, o paladar e as convicções de momento dos ministros. Isso mostra, como bem definiu o grande jurista constitucional Gonçalves Filho, disse uma frase muito importante: o Brasil vive uma juristocracia. Juristocracia é quando o poder judiciário se coloca acima de todos os outros e começa a governar e legislar. Este é o retrato perfeito do que se tornou o Brasil. Uma juristocracia que os outros poderes, os chefes dos outros poderes, como é o caso do presidente da República, têm que mostrar gratidão e fidelidade para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, chama o Bruno Musa. O Bruno também está com a gente ao vivo, conectado. Bruno, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Em destaque, um encontro que ocorreu entre o presidente da República e esses magistrados. Não há o registro oficial, né? Pelo menos isso aconteceu fora da agenda, e ele manifesta todo apoio, a gratidão a esses ministros por supostamente garantir a posse de Lula naquela ocasião. Enfim, quais são as reflexões, os aspectos que lhe chamam a atenção dessa notícia, dessa relação muito próxima entre o chefe do Executivo e os representantes da Suprema Corte? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, Beraldo, todos que nos escutam. Vamos lá, mais um dia típico de Brasil. Quando nós voltamos um pouco na história recente ali, após Lava Jato, após a prisão do Lula, a forma como ele saiu, a forma como os processos foram cancelados, me parece compreensível a forma como agora esses poderes eles se aproximam deles. E isso mostra uma completa anormalidade dentre a tal chamada democracia mais frágil brasileira. E, obviamente, fica claro que essa tal harmonia favorece a eles, mas não a nós, pessoas de bem, trabalhadores, que queremos apenas um país minimamente sério, com leis estáveis para podermos tocar as nossas vidas. O que nós vemos aqui é uma aproximação em defesa do indefensável. Como podem não querer analisar e conhecer detalhes de uma CPI do INSS,
Como podem não querer detalhes da CPI do Banco Master num país normal? Como podem não querer investigar tamanhos indícios que já foram divulgados por toda a mídia, com mensagens retiradas do próprio celular? Como podemos não nos indignar e querermos saber mais detalhes a respeito de uma ligação no dia da prisão de Daniel Vorcaro ao telefone do ministro? Como podemos não nos indignar com relação a isso? Como podemos, acima de tudo, não nos indignarmos com essa aproximação de um executivo ao judiciário quando há indícios claros que, no mínimo, devemos entender a análise e nos aprofundarmos para conhecer esses detalhes? Portanto, fica claro cada vez mais que essa juristocracia determinada e muito bem colocada pelo Dávila, quando faz sentido para eles, para os detentores do poder, não faz sentido para todos nós, que somos obrigados a financiar cada vez mais isso, essa obscenidade que se transformou Brasil e Brasília. Pois é, vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota também está com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Em destaque, as conversas entre o presidente da República e os ministros citados no caso do Banco Master, justamente após aquelas informações virem à tona, né? Serem vazadas por alguns veículos de comunicação, e aí o presidente demonstrando todo apreço e o agradecimento pela maneira como os ministros e a corte como um todo acabou se posicionando para garantir a posse, né? Lembrando dos episódios no início da gestão Lula 13. Enfim, quais considerações, quais são suas impressões a partir dessa informação que foi destacada inicialmente pelo portal Metrópolis? Esses episódios do início da gestão do atual governo, Caniato, alguma coisa me diz que eles ainda vão dar muito o que falar. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Como é mesmo aquele slogan da esquerda? Lembrei, ninguém solta a mão de ninguém. Nunca ele foi tão apropriado. A República deveria funcionar com um sistema de freios e contrapesos. É um sistema pelo qual os poderes se vigiam e se controlam. Mas no Brasil, esse sistema foi trocado por outro, por um sistema de apoios e conchavos, ou de ameaças e chantagens. E isso me lembra uma outra frase que ficou famosa na política brasileira: se eu cair, vou cair atirando. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. O Beraldo está com a gente aqui no estúdio, vamos colocar na geral esse estúdio bonito dos Pingos nos Is. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Essa notícia ganhou as páginas de vários outros veículos após essa menção feita pelo portal Metrópolis, um agradecimento do presidente da República a um ministro em especial que integra a Suprema Corte, e aí conectando situações que, em tese, não se relacionam, né? O episódio de Daniel Vorcaro com a atuação da Corte no episódio da suposta tentativa de golpe e com a posse propriamente do presidente da República. Enfim, parece que tudo faz parte de um mesmo enredo, mas aos olhos de alguns são três coisas separadas, né, Beraldo? De alguns que veem as coisas como elas deveriam ser vistas, mas o Brasil de hoje desafia a nossa visão. Caniato, boa noite a você, ao Mota, ao Musa, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, o que a gente constata é isso que está óbvio, estampado para que todos vejam, porque as declarações, as descobertas, as revelações demonstram que a relação entre os poderes no Brasil, ela é pautada não pelo respeito mútuo, né? O equilíbrio entre os poderes a partir do respeito e do entendimento do papel que cada uma das instituições do país precisa desempenhar. Hoje, o equilíbrio entre os poderes se dá com base na amizade e no medo, no compadrio, na cumplicidade. Dizia o ex-ministro Joaquim Barbosa, né? O Brasil é o país do tapinha nas costas. E a gente vai percebendo que é isso mesmo. E esse tapinha nas costas, por mais cínico que ele seja, ele traduz essa dinâmica da vida real.
o presidente se sentindo na posição de receber um ministro que estava sob ataque, fora da agenda, para dizer, olha, eu não me esqueci o que você fez por mim e fique tranquilo que eu farei por você tudo o que for necessário para que você não se sinta desamparado. Não há uma preocupação com o país, não há uma preocupação com a lei, não há uma preocupação com aquilo que efetivamente aconteceu. Relações, digamos, incestuosas, em que parentes se relacionam com clientes e aí os membros de determinadas cortes vão sendo ali levados num ambiente de confraternização e amizade regado a uísque de mais de R$100 mil a dose. E isso tudo que nós estamos descobrindo, né, tendo acesso agora a essas revelações, só confirmam o que a gente já sabia. O Brasil é o paraíso do promíscuo. O Brasil não tem mais nenhuma lembrança do que é ser um país moral, do que é ter uma gestão pública em quaisquer dos poderes que tenha pautado o interesse comum, a lei, a obrigação que cada um deve exercer conforme ocupa um cargo público. Pois é, deixa eu voltar com o Luiz Felipe Dávila, porque tem um aspecto dessa notícia que a gente precisa analisar. Segundo a informação, ou seja, o jornalista acabou conversando com pessoas que fazem parte do dia a dia do Palácio do Planalto ou que têm acesso ao gabinete presidencial e ao próprio presidente da República, e a informação é que o presidente teria prometido ou indicado ou sinalizado ao ministro em questão que não iria abandoná-lo. E muito em breve esse ministro assumirá a cadeira de presidente da Suprema Corte. Dávila, é preciso olhar para quais aspectos dessa promessa ou sinalização? É preciso tratar de independência dos poderes? Ou alguém pode falar, mas os poderes não são harmônicos entre si? A separação dos poderes, isso é republicano, esse tipo de promessa? Enfim, a depender do lado do balcão que a pessoa estiver, pode achar isso normal. Outra pessoa pode dizer, não, isso não é normal, isso é incorreto, isso é ilegal, isso não deveria ter acontecido. Canhato, só existe uma visão para esse caso. Quem acredita na lei, nas instituições, na Constituição, encara uma fala dessa não só como anormal, mas como imoral. Imoral porque não é uma questão de gosto pessoal, apoiar ou não apoiar, é a questão de respeitar a independência dos poderes. Não é um lugar de troca de favores, não é porque o presidente se sentiu respeitado quando o ministro agiu contra o, entre aspas, golpistas e agora tem uma dívida a pagar. Isso é coisa de código de criminoso, de associação, não é código isso aí da República Federativa do Brasil, da Constituição, isso não existe. Relação tem que ser sempre de respeito entre chefes de poderes, mas não essa história, agora eu tenho uma dívida pessoal pelo que você fez e não vou abandoná-lo. Isso parece conversa de gangue, não de quem está no poder. E isso é muito importante frisar. Nós estamos aqui fazendo uma defesa das instituições, das leis, das normas, do critério de civilidade que precisa existir entre os poderes. Mas não dessa história de subserviência, que eu preciso pagar uma dívida do passado porque alguém fez uma coisa que eu gosto. Não é assim que funciona. Isso mostra, Canhato, como o respeito à Constituição, como o respeito às regras do jogo não valem mais no Brasil. O que vale é tudo relação pessoal. É como eu encaro a Constituição do meu ponto de vista, mas não que está de acordo com a lei. É como eu encaro o poder daquilo que me interessa. E aqueles que criticam o poder são golpistas, são opositores, são confabuladores contra a democracia. Isso não existe, não é assim que funciona a democracia. A democracia funciona nesse clima de pluralidade de ideias, diversidade de opiniões, críticas, e não nessa história de um dar a mão para o outro. Isto não está na Constituição e nem mesmo na ética democrática.
Pois é, deixa eu voltar com o Bruno Musa, porque há alguns aspectos aí que precisam ser tratados. O Musa, nessa relação pouco republicana destacada na notícia entre o presidente da República e o ministro da Suprema Corte, abre margem para uma série de ponderações, né, ou hipóteses, ou até reavaliações sobre coisas que já aconteceram, né? A gente poderia listar item por item, episódio por episódio, e as pessoas começam a se questionar, bom, mas será que essa relação pouco republicana também teve interferência em análises feitas por esses representantes da justiça? É normal pessoas questionarem a partir de uma informação como a que nós estamos destacando, não? Claro que é normal, é legítimo e deveria ser legítimo num país onde minimamente a gente deveria ter uma liberdade para isso, para discutir. Veja, as coisas estão cada vez mais transparentes e um tanto quanto óbvias, no mínimo para discussão. Que país é esse que nós queremos avançar se a gente não pode transformar indícios, evidências em discussões, em possibilidades de análises? Qual caminho nós queremos seguir como país? Hoje eu tive um almoço com um cliente fora de São Paulo, passamos a tarde ali e a gente discutia justamente isso, a respeito dos investimentos, mas como acoplar isso em meio a tudo isso que estamos vivendo? Qual é a previsibilidade que nós temos? Será que alguém pode mudar a regra no meio do jogo e transformar algo que é óbvio em simplesmente escondido mudando a regra? Como é que a gente traduz isso para o nosso dia a dia? Veja como parece apenas um tema político, mas interfere o dia a dia de alguém que tem um pequeno comércio, uma pequena indústria, qualquer tipo de empreendimento prestador de serviço que representa hoje quase 70% do PIB brasileiro. Tudo isso impacta o nosso dia a dia, muitas vezes sem que a maioria de nós percebamos tudo isso, ou estejamos atentos ao que acontece, mesmo aqueles que não vivem ou não convivem com a política. Portanto, o debate se faz muito necessário. É claro e evidente essa relação que não deveria acontecer. Como assim nós achamos normal termos que noticiar que o chefe do executivo dizer que não abandonará ministros? Não abandonará em quê? Por que o ministro não deve ser abandonado? Por que ele seria abandonado? Abandonado do quê? Para ser jogado às covas do leões com algo que poderia ser evidente como uma conversa que a gente viu vazada de um telefone celular que pode comprometer e, inclusive, mudar a trajetória dessas investigações? Como assim? Estamos diante de poderes que são financiados por todos nós, dizendo ali, descarado, que se protegerão entre eles das evidências explícitas que estamos vendo em todas as mídias. Conversas, encontros, contratos, tudo isso não deve ser analisado? Como assim nós não podemos normalizar o que está acontecendo no Brasil? As instituições não devem se proteger de obviedades e evidências que estão aparecendo. Elas devem respeitar a Constituição e servir à população. Mas no Brasil essa lógica foi invertida e nós nos tornamos completamente servos dessas pessoas. E se questionarmos, a coisa pode ficar complexa.